O senador Flávio Bolsonaro agradeceu ao Nordeste pela votação do Jair Bolsonaro. Eu acho muito importante lembrar isso daqui, porque eu já reforcei isso no Twitter, reforço muito mais. O Nordeste votou mais no Bolsonaro do que tinha votado em 2018. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu crescer no Nordeste, isso é ótimo. Eu quero pedir para todo mundo, parem de ficar criticando o Nordeste. Não tem isso afasta o pessoal do Nordeste. Não traz nenhum voto para o Bolsonaro e afasta esse pessoal. Na verdade, se você fizer a conta direitinho, se o pessoal do Nordeste não tivesse aumentado os votos esse ano, o Lula tinha ganho o primeiro turno. Então, na verdade, quem nos salvou do primeiro turno foi o Nordeste votando em peso em Bolsonaro, votando muito mais do que é. Ok, eu sei, Bolsonaro ainda é minoria no Nordeste, ainda tem muito mais gente que vota no Lula do que no Bolsonaro, mas a fração de pessoas que votam no Bolsonaro está aumentando. Vamos estimular isso, vamos olhar o lado positivo ao invés de olhar o lado negativo das coisas, né? E temos que fazer o nosso meia-culpa. Ele perdeu o voto aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu falhei em trazer mais gente para votar no Bolsonaro. São Paulo também ele teve menos votos. Então, esse que foi o problema. O Nordeste, a gente tem que agradecer ao Nordeste. Foi graças ao aumento dos votos do Bolsonaro no Nordeste que a gente chegou no segundo turno. Agora, pode ter havido compra de votos? Olha, pode ter havido. Isso é uma coisa muito comum no Brasil. Infelizmente, é uma luta muito grande. A Justiça Eleitoral está investigando uma compra milionária de votos no Alagoas. O Renan Calheiros, aquela turma dele, não... Por que você acha que uma pessoa vota no Renan Calheiros? Para pensar. O que leva um ser humano a votar no Renan Calheiros? Ou no Helder Barbalho? Ou nessas figuras absurdas que tem na política brasileira? É isso daí, meu amigo. Compra de voto acontece pra caramba no Brasil. Agora, não adianta nada a gente falar que, não, perdeu porque teve compra de voto. Não adianta, a gente tem que ter prova, tem que ter evidência disso. Esse caso aqui, mais de $1 milhão para comprar votos foi achado com um dos envolvidos nessa operação. Isso foi o que eles pegaram. Pode ter várias outras dessas que eles não pegaram. Então, isso na verdade pode parecer muito ruim, mas se você parar para pensar, isso é positivo, porque o grosso dessas compras de votos são feitas por estaduais e federais, por deputados. Por quê? Porque para o deputado essa briga é muito mais dura do que para os senadores e para o governador e presidente. Na verdade, para o deputado é muito mais difícil. Então, muitos são os deputados que fazem. E daí, em troca, eles indicam também o governador e o presidente em troca de dinheiro e coisa e tal. Isso é assim que é armada essa rede. A capilaridade dessa rede são os deputados. E não vai ter mais deputado no segundo turno. É lógico, alguns deles vão continuar ajudando Lula, Renan Calheiros, essa turma toda, vão continuar. Mas vai ter muito que vai falar, quer saber, não fui eleito mesmo, foda-se, deixa pra lá. Então, isso é mais uma força que a gente tem. Provavelmente vai ter menos disso no segundo turno. Não é que não vai ter, que vai ter zero, mas vai ter menos disso. Por outro lado, se vocês ficarem sabendo de alguma coisa, se alguém oferecer comprar voto de vocês, ou vocês ficarem sabendo de alguém que vendeu voto, comprou voto, não deixem de denunciar. Isso sim é uma coisa cabível na eleição brasileira.